Vocês estão me ouvindo, pessoal? Hum, Tava igual meu WhatsApp, que eu mando mensagem e ninguém responde. Bom, vamos lá, vamos corrigir a atividade, né, da aula passada. A gente ficou com duas atividades na aula passada e a gente vai corrigir. Página 77, tá bom? Vocês já podem colocar o nome de vocês, tá certo? Também. Coloca o nome de vocês, que é a chamada, como a gente sempre faz. E a gente vai partir para a página 77. A gente também vai, no caso eu, claro, vou direcionar uma reportagem, né, com texto, né, de origem infográfica, né, um infográfico para vocês fazerem. E que eu acho que vai dar tempo, a gente vai já começar a penetrar nas competências de redação, né? E é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês amam escrever e a gente vai escrever de uma maneira sensacional. Bom, vamos lá. Vamos na página 76, né? Já que é onde começa o nosso texto. Igualdade dos sexos, igualdade de sexos. Quase metade das pessoas que têm AIDS no mundo são mulheres. Não é esse tipo de igualdade que nós queremos. Primeira questão. Por que a campanha, e eu gostaria muito que vocês dessem a resposta também, inclusive já podem ir digitando a resposta da um, porque a campanha afirma que as mulheres não querem esse tipo de igualdade. Como vocês fizeram, né? Eu acredito que a maioria, né, a grande maioria absoluta fez. Resposta da primeira questão. Porque a campanha afirma que as mulheres não querem esse tipo de igualdade de gênero. Alguém não fez? Ou melhor, alguém fez? Pessoas. Bom, necessariamente realmente é isso, né? Porque igualar o número de pessoas com AIDS, né? Uma pergunta, pessoal, o áudio está atrasado em relação ao vídeo ou está saindo direitinho? Acho que está atrasado. Porque igualar o número de soropositivos entre os sexos significaria o aumento, né, do... Ah, entendi, Laura. Faz sentido. Isso significaria um aumento de mulheres com AIDS, né? Porque vamos entender o seguinte. Aqui é o número de homens com AIDS, né? As mulheres estão aqui, é um número abaixo. E igualar esse número, numa visão mais grosseira, significaria dizer que aumentou o número de mulheres com AIDS, né? Numa visão mais negativa ainda, significaria dizer que os homens estão aqui com AIDS e as mulheres estão aqui. Se o número baixasse, significaria que, no mínimo, esse tanto de pessoa aqui morreu, né? Realmente, essa pergunta é um pouquinho, eu diria que é um pouco delicada, né, Vitor? O anúncio remete a um tipo de causa defendida pelas mulheres há muito tempo. Qual causa é essa, né? Eu diria, né, que é a luta pelos direitos iguais, né? A luta pela igualdade de direitos, pela igualdade de direitos em relação ao gênero masculino e feminino, né? Que todos e todas tenham os mesmos direitos trabalhistas, os direitos sociais, o direito de ir e vir também garantido, né? Porque muitas mulheres não podem ir e vir com tranquilidade, porque, coitadas, né? A maioria são assediadas, e isso é realmente um absurdo para quaisquer sociedades em pleno ano 2020, né? 75 mil anos de evolução humana jogadas no lixo com esse tipo de comportamento, infelizmente. Terceira questão.
Você acha que o número igual de pacientes soropositivos de ambos os sexos ajudaria a promover uma igualdade de gêneros ou reforçaria a vulnerabilidade das mulheres? E por quê? Claro que isso não é positivo de maneira nenhuma, nem do ponto de vista da luta pelos direitos iguais, nem do ponto de vista sanitário, nem de quaisquer pontos de vista. Claro que isso aqui só reforça não a vulnerabilidade das mulheres, mas sim a vulnerabilidade de vários setores, começando pela educação. Se você não tem um sistema que eduque as pessoas, que prepare as pessoas psicologicamente para a não exposição a uma situação de risco de contaminação de HIV, começa a desandar por aí. As pessoas têm que tomar consciência de que não devem se expor a uma situação de risco, né? Que devem fazer as coisas com segurança, que devem ser bem seletivas com relação a seus companheiros, né? Começando pela educação. Aqui a gente já tem a demonstração de uma vulnerabilidade da educação, depois de uma vulnerabilidade nos sistemas de saúde. E o que nos é dito é que ainda não foi achada a cura da AIDS, né? Existem várias teorias que dizem que sim, foi encontrado, mas que se for divulgado, isso aqui é a opinião do professor, tá? Foi encontrado, mas que se for divulgado, isso vai quebrar muitos sistemas, né? O sistema do governo, principalmente, que compra remédios todos os meses, né, para as pessoas que são soropositivas, e principalmente as indústrias farmacêuticas, né? Você já pensou? Uma vacina curar a AIDS? Claro que vai quebrar a produção das farmácias, né? A produção farmacêutica das indústrias. Mas a resposta disso aqui é bem pessoal e realmente essa daqui vocês podem manter reservadas entre vocês e eu, né? Porque eu vou querer essa atividade. Vocês me mandem essa atividade. Quarta questão. No anúncio publicitário, há uma informação implícita sobre a história da mulher. Que informação é essa? Né? Que a mulher era vista como um ser que não tinha menos poderes sobre seu corpo ou sobre sua história. Eu vi a notificação, Isabelle, mas eu ainda não pude abrir. O meu telefone está pedindo para ser formatado. Eu vou abrir, vou salvar, vou anotar no meu caderno e depois eu vou formatar o telefone, porque ele está lento demais. Infelizmente. Preciso de um Xiaomi. Bom, quinta questão. Muitas das pessoas que têm AIDS no mundo são mulheres. O texto não deixa claro qual é o motivo dessa afirmação. Dessa afirmação, aliás. No entanto, é possível suscitar hipóteses sobre tal afirmativa. Reflita sobre essas hipóteses com seu colega e seu professor. Né? Essa daqui também, para que não fique mais delicado ainda de discutir esse tema, que realmente não deveria ser tão delicado assim. É aquilo que eu falei, de que a gente fiquemos, né, que a gente fique atento sobre não se expor às formas de contágio, né, que a gente se proteja, que não venhamos a nos expor a situações de risco e que principalmente as mulheres, elas exijam dos seus parceiros, né, do seu parceiro, o uso de métodos de prevenção, né, o uso de preservativo. E é isso que o texto nos sugere aqui. Agora, página 78. Ju, 31 anos. Complicações no parto. Ela recebeu sangue e nasceu de novo. Doe sangue e faça alguém nascer de novo. Qual é a importância? A gente nota aqui, né, que, como eu falei no começo desse gênero, aqui do estudo desse gênero, esse texto aqui foi o mais apelativo de todos, né, que usa o recurso da apelação de você ajudar a salvar uma vida, e olha só, a vida de um bebê que estava nascendo. Puxa vida, isso é muito apelativo, né? E eu não estou falando mal do texto publicitário, não. Eu estou dizendo que quem fez essa publicação aqui, né, para o governo, para o SUS, foi um mestre da publicidade. Porque
eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma pessoa, quando viu esse anúncio aqui, uma pessoa que não estava muito predisposta, né, a doar sangue, foi doar sangue pensando no seguinte: eu posso salvar até a vida de um bebê. Então, esse anúncio aqui tem uma carga apelativa muito grande, né? Muito grande mesmo. Qual a importância da relação entre a imagem e o texto no anúncio acima? Você fez também Ingrid, Isabelle, Ítalo, vocês fizeram? Sara, você fez, Sara? Pois mande aí a resposta da primeira, meu consagrado. A importância da relação entre a imagem e o texto no anúncio acima. Se outra pessoa que eu não falei o nome tiver feito, por favor, interage aqui para a aula ficar mais... Obviamente, interage para ficar interativa, né? Temos o Sherlock Holmes aqui. A imagem, isso, causar apelação por meio da afetividade, é isso mesmo. A imagem de um bebê, né, que faz contraste com a idade da personagem, convencendo as pessoas a doar sangue, exatamente, reforçando a ideia de que ela renasceu após receber uma transfusão de sangue. Muito bem, muito bem. Ops. Segunda questão. Apesar de curto, o texto publicitário narra uma história acima. Qual? Né? A história de Ju, de 31 anos, que sofreu complicações no parto e correu risco de vida. Foi salva por uma doação de sangue. É como se ela tivesse nascido de novo. Terceira questão. Qual é o argumento central da campanha acima? Doar sangue. Lembrando que essa correção aqui vai estar lá no Classroom. Isso, bebê que renasceu. Qual o argumento central da campanha acima? Doar sangue dar ao paciente uma nova oportunidade de nascer. Agora, pessoal, vocês estão... Nós, né, estamos com alguns gêneros textuais em débito, né? A gente parou lá na página... O último texto que vocês me mandaram, que no caso foi o último texto que eu pedi, né? Foi a notícia, né? Notícia lá na página 44, certo? Depois da notícia tem a reportagem e artigo, a reportagem e infográfico. Agora a gente vai passar, né? A gente pode voltar para a página 58, que a gente vai produzir aqui um texto que vai ser uma reportagem, certo? Vocês vão poder me entregar a nossa próxima aula de produção segunda-feira, então vocês vão ter amanhã, vão ter sexta, né? Eu sei que é um pouco doloroso falar isso, mas vão ter sábado e domingo também para fazer esse texto e me entregar, tá certo? E, por favor, entreguem. A última atividade, a última produção que eu passei, né? Teve essa produção da notícia e teve uma redação que eu passei também. Das pessoas dessa turma, faltaram 5 me entregar, certo? E quando vocês deixam de me mandar uma atividade, fica um pouco complicado, porque corrigir todas, tá bom? Todas que me mandaram. Mas falta só eu devolver para vocês, tá certo? E, aliás, vai servir de base para produção das nossas próximas redações, certo? Agora prestem atenção. Quando vocês deixam de me mandar uma atividade, não é que é desagradável, é que pode ser um pouco ruim para vocês. Porque acontece o seguinte, às vezes um aluno não assiste a aula porque está com problema na internet, a internet está falhando, ou o telefone... Tem um aluno que até não assistiu porque o telefone pifou, né? Depois comprou outro, até fez outra conta e tudo mais. Ok. Acontece o seguinte, você, por exemplo,
não pôde assistir a aula, mas depois pegou a atividade, fez as atividades, me mandou a atividade, nem que tivesse sido fora do prazo, mas me mandou correto, bonitinho, eu vi ali o seu esforço, claro que eu não vou deixar de colocar sua presença, certo? Então, a atividade também tem essa função. Ela é muito importante. Pode mandar, João Lucas. Então, se você, por exemplo, faltar a aula aqui, mas não deixar de mandar a atividade, a gente pode, né, resolver essa questão da falta, né? Porque, claro, que aqui não manda apenas a vontade de estar na aula, né? Se a internet cair, ou num período chuvoso, sei lá, dá um relâmpago e tem uma queda de energia, pronto. Mas se você mandar atividade, aí a história já é outra, né? E se você estiver em todas as aulas e tiver com todas as atividades em dia, por alguma coisa do destino, do acaso, você precisar de uma nota, as atividades vão ter um certo peso ali. A gente pode conversar sobre isso também. Então, entregar as atividades é muito importante. Eu sei que às vezes para vocês, né, vocês se encontram num estado de estou com muitas atividades para fazer, mas pense do seguinte modo: primeiro a obrigação, depois a diversão, certo? Você faz as atividades do dia e depois, ó, você está livre, está tranquilo, de consciência limpa. Então, vamos nos atentar a isso, certo? Ainda tem muitas pessoas que faltam me entregar textos, faltam me entregar atividades. Vamos firmar esse compromisso de hoje, certo? Fazer o possível, claro, que a gente só pode fazer o possível, o impossível não é conosco, para entregar essas atividades em dias, certo? Voltando para a página 58. 58 não. 58 mesmo, desculpa, me confundi aqui. Essa atividade nós não havíamos feito, né? Produzir um infográfico, certo? Como sabemos, todo mundo página 58. Como sabemos, o infográfico é um gênero textual que, mesclando signos linguísticos e não linguísticos, ou seja, recursos visuais e verbais, né? No caso é do contrário. Verbais, que são os signos linguísticos, e os não verbais, que são os visuais, né? São signos não linguísticos. Explica algo ou informa, ou seja, um infográfico pode ser uma imagem com informações em textos que vem trazendo uma novidade para você, certo? Como, por exemplo, deixa eu ver, os horários da prova que a gente vai fazer, né? Tipo, colégio BLV, horário de prova, ou então horário das aulas, lá com as imagens bonitinho. Isso é um infográfico também, certo? Da forma mais didática possível, um determinado assunto. Por esse motivo, os infográficos são muito utilizados para ilustrar notícias e reportagens. E para compreender as informações neles apresentadas, é necessário observar bem os detalhes. O gráfico a seguir foi retirado do Censo 2010, uma pesquisa do IBGE. Aliás, uma pesquisa que o IBGE realiza a cada 10 anos para colher informações sobre a população brasileira. Analise-o com atenção. Vamos lá. Tem um gráfico aqui com a proporção da população residente por situação do domicílio. 1950. Professor, essa reportagem pode ser de outro tema. Pode ser, eu vou colocar sempre de temas livres, porque eu acredito que vocês não vão pesquisar, deixa eu ver, fazer um infográfico sobre a era mesozoica, né? Sobre o período paleolítico. Vocês vão estudar uma coisa mais atual, né? Mas, assim, os próximos textos, só brincadeira, tá? Os próximos textos vão ser temas direcionados, tá? Vai ser política, vai ser movimento migratório no Brasil, né? Vai ser a construção histórica do racismo, vai ser os problemas no sistema de saúde, vão ser temas direcionados e atuais dentro da esfera brasileira, certo? A gente não vai nem de longe falar dos vizinhos. Talvez, se a gente for falar de algum problema
político nas relações diplomáticas, né? Mas eu acredito que não. Mas temas, veja, temas diferentes, né? Temas diferentes. Então, vamos trocar o adjetivo, tá bom, minha querida? Temas diferentes. Com base no gráfico, avalie as informações abaixo. Por volta de 1965, a população urbana era praticamente equivalente à população rural. Em 1990, lembrando, tá? Aqui na legenda, a gente tem que o azul é a população urbana e o vermelho é a população rural. Em 1990, a população urbana correspondia a 40% de toda a população brasileira. Não sei se vocês estão ouvindo uma pessoa passando aqui. Estima-se que, em 2020, quando será divulgado o próximo censo, a população rural será de 1%. Vamos ver os itens aqui. O item correto está correto porque se afirma apenas em 1 e 1, Ítalo? 1 e 2, vamos ver o segundo. O segundo item diz que em 1990, a gente tem aqui 1990, né? No caso, entre 80 aqui e 91. Aqui, olha. Aqui diz que a população urbana correspondia a 40%. Onde é que está aqui, ó, a porcentagem? Está bem aqui, ó. Essa linha aqui está marcando a porcentagem, certo? 40% eu encontro aqui. Em 1990, a população urbana estava em, sabe onde? 70%, olha. 1990 aqui, olha, apontando aqui para 70%. 75%, aliás. Então, a 2 está incorreta, tá? Estima-se que em 2020, né, quando o próximo censo será divulgado, a população rural será de 1%. A gente tem aqui em 2010, né, em 2000, 15%. A gente vai baixando aqui de 5 em 5, olha. Baixou aqui 5%, mais 5%, foi baixando de 5 em 5. Se em 2000 a gente tinha 15% da população, e em 2010 a gente tinha 10% da população, então em 2020, né, a população rural, em 2020 a gente vai ter 5% da população rural. Então, a segunda afirmativa está incorreta e a terceira também está incorreta. Logo, apenas o primeiro item está correto. É A. Isso. E o que é que diz lá? Por volta de 1965, a população urbana era praticamente equivalente à população rural. E o que é que a gente tem aqui? Olha, 1950, 1960, 1965 é onde eles mais se aproximam aqui, olha, quase que se cruzando em 65, né? Então a está correta, certo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, essa aula aqui, não corre não, voa. Só não é mais rápido do que a aula de história nessa turma, porque a aula de história aqui também é um piscar de olhos. Vamos lá, a proposta. O tema aqui vai pedir para vocês falarem sobre o censo, né? Em um grupo, né? No caso, eu vou deixar, vocês conseguem fazer por WhatsApp, certo? Fazer pesquisa por WhatsApp. Se é o trabalho, se eu disser que o trabalho vai ser em grupo de até 4 pessoas, dá para fazer a pesquisa? Todo mundo na sua casa? Ótimo. Então, vamos lá. Vocês deverão produzir uma reportagem sobre o tema vai ser livre, tá certo? Pode ser individual, né? Professor, depois faz um tema do texto como RPG, Rolling Play Game, né? RPG, essa não é muito a minha área não, tá bom? Eu não vou nem saber muito bem avaliar, mas a gente pode pensar em alguma coisa da atualidade também.
mostrando suas principais características. No caso, a gente já vai deixar aqui o tema livre, tá certo? O tema que vai ser livre, mas prendam-se às atualidades, certo? Alguma coisa dentro das atualidades. Eu vou também colocar as orientações de um infográfico, de uma reportagem, no Google Sala de Aula, tá bom? Mas sem mais delongas, eu vou apenas revisar uma aula que eu já tive com vocês, né, com a maioria, agora apresentar aqui um slide para vocês sobre a primeira competência aqui de redação, certo? Só para refrescar o que a gente já viu em sala, certo? Isso aqui eu sei que vocês viram e eu sei até que vocês anotaram, tá bom? A gente tem 10 minutos, dá para explicar muita coisa aqui tranquilo, tá bem? É tanto que vou passar um pouco rápido, mas se vocês tiverem uma dúvida, fale no microfone, tá bom? Aliás, fale no microfone para eu escutar, porque eu não vou estar vendo o chat, tá certo? Vamos lá. Todo mundo vendo, né? Simples, rápido, a gente vai dar uma pincelada na primeira competência de redação, né? Que ela diz o seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como eu havia dito para vocês, já a gente tem maneiras de escrever e maneiras de falar. E na escrita, mais do que na fala, né? A gente tem a escrita formal e a escrita informal. A dissertação, o texto dissertativo, ele é um texto científico. Então, olha, você vai usar a amada, a digníssima, a adorada escrita formal, tá certo? Vamos deixar a escrita informal, olha, de lado, tá bom? Sem diminutivo de palavras, como, por exemplo, você colocar o tá em vez do está, né? Você não vai colocar o Brasil está avançando. Você vai colocar o Brasil está avançando. Você não vai usar certos vícios de linguagem, né? Você não vai usar essas coisas. E, principalmente, você tem que pensar no seguinte, que o seu modo de falar está definido para que você também deixe definido o seu modo de escrever. Porque o principal erro, né, dos jovens escritores, né, de redação é escrever algumas palavras como se fala, né? Como, por exemplo, usar o mim trocado por mi, né? Que é um erro tão marcante, tanto na escrita como na fala, né? Principalmente na escrita, né? Já que mim no conjuga verbo, né? Tipo, manda aí para mim ver. Grosseiramente falando, você é quase que fala de índio. Vamos lá. Alguns dos principais aspectos dessa incompetência é a ortografia, né? Que realmente é saber escrever a palavra. A acentuação, eu até coloquei umas regrinhas para vocês bem sossegado. A hifenização, isso aqui está bem relacionado com o novo acordo ortográfico, certo? Onde algumas palavras tinham hífen e perderam, e outras não tinham hífen e ganharam, né? Foram presenteadas. A separação silábica, que nada mais é do que a translineação, você saber separar as sílabas quando chega no final da linha, que tem algumas regrinhas, você não pode separar tudo, tem coisas que não podem ficar soltas, certo? E o uso de letras maiúsculas, né, que majoritariamente é com os nomes próprios, no início de frases e nas siglas, né? É muito difícil você ter uma sigla que comece com letra maiúscula e as demais sejam minúsculas, né? Ou que todas sejam minúsculas, né? Que eu nunca vi. Então vamos lá. Lembrando que qualquer dúvida vocês falem no chat, tá? Sobre a ortografia, eu havia dito para vocês para aumentar o repertório vocabulário e cultural exclusivamente, né? O vocabulário por meio da leitura. O cultural você estuda em jornais, livros, na internet como um todo. Você tem um monte de canais aí para você pesquisar, né? Sobre a ortografia também, eu havia dito para vocês que é importante
que caso vocês estejam na dúvida sobre como escrever uma palavra, vocês usem um sinônimo, né? Usem o sinônimo, mantenham o sentido, mas que vocês não escrevam em dúvida. Por exemplo, eu não sei se ele está, deixa eu ver, traz o café, né? Traz o café. Eu vou escrever a redação e eu vou falar isso. Traz o café. É esse traz aqui, esse segundo aqui, ou é esse traz aqui? Aí tá complicado, né? Como é que eu poderia dizer um sinônimo aqui, uma palavra que mantenha o sentido, já que eu estou na dúvida? Poderia ser traga o café, né? Porque aí não vai ter dúvida. Não é possível que a pessoa se pergunte se é com G ou com J, né? Claro que é com traga o café, não tem como gerar dúvida. Então, a dica é a seguinte: está com dúvida sobre a palavra? Escreve um sinônimo, mantém o sentido, segue em frente, né? Aqui a gente tem alguns exemplos: caçado, caçado, traz, traz, senso, senso, acender, acender. A pronúncia é a mesma. Isso, na hora da produção de texto, pode te confundir, né? Na tua cabeça, tu não vai saber, talvez, qual caçado usar para denominar a caça mesmo do caçador, caçar um animal, ou a caça, né, caçar o mandato do prefeito, por exemplo, certo? Essas dúvidas que você, se você tiver, você vai resolver usando um sinônimo, certo? A translineação, como eu havia dito, nada mais é do que a separação silábica entre linhas, né? Já que uma sílaba é o trecho da palavra que a gente pronuncia com uma só emissão de voz, né? Por exemplo, café, 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 duas sílabas, cada sílaba pronunciada separadamente. O que foi que chegou aqui? Bom, vamos continuar. Rapidamente. Esse slide aqui, pessoal, ele está muito dividido, está muito explicativo. Essa questão aqui dessas regrinhas é o seguinte: é você ler e saber aplicar, tá certo? A translineação é tudo isso aqui, ó. Não vai ter como eu explicar hoje, a gente só tem 4 minutos. Olha, tem uma regra para ditongos e tritongos, certo? Eles não devem ser separados, tá certo? A regra para os hiatos também. Tem a regra para consoante mais consoante, por exemplo, captar, certo? Tem uma regrinha específica para cada, mas eu coloquei, olha, aqui não tem como ter dúvida. Olha a regra, vê o que é que ela diz e decora. Aqui não tem para onde correr. Aqui está muito explicado, muito bem dividido, tá certo? Tanto que eu vou até passar aqui. Vou passar para o principal aqui, um dos principais tópicos, que é a acentuação. Como eu havia dito para vocês, as proparoxítonas não tem segredo. Bota um acento em todas e acabou. Identificou que a sílaba tônica é a antepenúltima? Bota um acento nela e pronto. Segue a vida sossegada. Como eu havia dito para vocês também, as oxítonas e as paroxítonas, elas têm uma relação inversa, né? Onde você não acentua as paroxítonas, a maioria você acentua as oxítonas. Por exemplo, nas paroxítonas, eu não vou acentuar o A. Na oxítona, eu já vou acentuar o A. Por exemplo, sofá. Eu acentuo na oxítona, né? Uma paroxítona que termina em A, eu não acentuo. O E, eu vou acentuar nas oxítonas e eu não vou acentuar nas paroxítonas, certo? Paroxítona terminou em A, não acentue. Paroxítona terminou em E, não acentue. Paroxítona terminou em O, não acentue. Já as oxítonas, a gente acentua. O mesmo para EM, olha, EM, ENS, né? Por exemplo, parabéns. E aqui a gente tem umas mais específicas, né? AM, as que terminam em AM, nas paroxítonas você não acentua, e as que terminam em EU,
I-S e O-I, você acentua, certo? Essa daqui também eu vou colocar com exemplos na nossa turma lá no Google Sala de Aula, ok? O uso do hífen, realmente, eu vou dedicar uma aula, eu vou fazer uma aula e vou botar no canal, só para isso, tá? Porque eu não quero também consumir nosso tempo precioso aqui falando só disso. Eu vou fazer uma aula, vou gravar e vou pôr no canal, porque o novo acordo ortográfico tem muita coisa realmente que pega no pé da gente. O uso de letras maiúsculas, como eu falei, nada mais é do que o uso em nome próprio, início de frase e nas siglas, tranquilo também, muito tranquilo isso aqui. E a concordância verbal, né? Você saber flexionar o verbo em número, gênero, né? Número, aliás, pessoa e tempo. Por exemplo, dois pão. Dois pão não dá, né? Só que no caso aqui eu estou na regência, mas também tem flexão. Deixa eu ver. Nós vai. é, Deixa eu ver. Agora vocês me deixaram aqui, eu estou um pouco confuso por conta do horário. É o seguinte, pessoal. Vocês querem que eu continue explicando? Porque já são 3 horas. Ou a gente encerra aqui e a gente retoma na próxima aula. Bom, retomar na próxima. E Letícia, continuar agora ou na próxima? Porque eu também não posso tomar o tempo de vocês no intervalo. Na próxima, tá certo? Pronto, depois eu vou deixar na próxima, tá bom? Esse horário me deixa muito confuso também. Bom, então vou interromper a gravação.